Papo de Vila. Salve, salve meu povo da vila, chegou terça-feira e vocês sabem, hoje é dia de Papo de Vila. E eu vou logo apresentando essas duas super convidadas que vão estrear aqui comigo. A nossa primeira convidada é Luciana Beltrão, supervisora do Fundamental 1 e 2 aqui da Vila Aprendiz, e Betânia Carneiro Leão, que também é supervisora, só que lá dos pequenininhos, do infantil. Meninas, sejam bem-vindas ao Papo de Vila. Muito obrigada, gente. E eu vou logo passar para o tema da gente, a importância da consciência fonológica no processo de alfabetização. Meninas, que tema é esse? O que é consciência fonológica no processo de alfabetização? Quem começa? Começa com você, Beta. Então, consciência fonológica é a gente ter consciência do som das palavras, né? Do fonema, na verdade. Então, a gente ter a consciência de que uma frase ela é formada por unidades menores, que são as palavras. As palavras elas são formadas por unidades menores, que são as sílabas. E as sílabas são formadas por unidades menores, que são os fonemas. Então, é um processo evolutivo. Então, primeiro a gente tem a percepção do grande, até você chegar à consciência do fonema. O fonema é o som da letra. Então, você perceber que cada letra tem um sonzinho. Então, a gente chama de fonema. E, através disso, a gente vai ajudando na alfabetização. E qual a importância, Lu, para entrar nesse debate da gente, qual a importância de saber dessa educação da palavra, da sílaba? Isso ajuda em quê no dia a dia dos pequenininhos que estão começando a ler e escrever, até os maiores que daqui a pouco vão entrar na universidade? Então, ele é super importante no processo de alfabetização, né? No processo de construção da leitura e da escrita. Mas que ele deve começar antes do processo de alfabetização em si, que com 4 ou 5 anos. Então, com os menores, então, desde o ninho, a gente começa com estimulação auditiva, né? Para perceber os sons do ambiente, os sons que rodeiam, para a gente ir treinando esse ouvido para a escuta. Porque o meio, ele dá muito estímulo visual, né? E aí a gente começa a fazer com que eles percebam as coisas que estão à nossa volta. Então, a partir dos 4 anos é que a gente começa em si o trabalho de consciência fonológica, vivendo as etapas, né, da consciência fonológica, que é rima, literação, consciência da palavra, como Beta falou, que na frase é composta por várias palavras, a palavra por sílabas, até chegar à menor unidade, que é o fonema, né? Então, esse processo todo ajuda muito no processo de alfabetização, porque a criança ela reflete sobre a escrita dela, né? E existe um momento que eles vão percebendo o som. Como eles têm pouco contato ainda pequenos, domínio da questão da escrita, não tem domínio de leitura ainda, então eles são capazes de ler, de escrever qualquer palavra que eles queiram escrever, seguindo esse raciocínio né, da consciência fonológica, porque aí eu percebo aquele som e aí pode não estar ortograficamente correta aquela palavra, mas tem todo o sentido, né? Uma outra pessoa vai conseguir identificar o que é que ele quis dizer. Então, a gente autoriza os meninos a se sentirem mais, se apropriar mais do processo de alfabetização. Pensando nisso, todas as matérias, história, geografia, matemática, inglês, educação física, podem ajudar nesse processo ou fica muito recluso à língua portuguesa? Beta. Então, a consciência fonológica, ela vem na brincadeira, ela vem de uma forma muito... Não é num determinado matéria. Matéria, não. A gente, por exemplo, lá como o Lu colocou, a gente começa primeiro a preparar essa habilidade. Porque para a gente ter uma boa consciência fonológica, a gente precisa ter uma boa audição. E aí foi isso que, como o Lu colocou, a gente não é preparado para desenvolver a nossa audição em detalhes, né? Então, a gente começa com os pequenininhos lá, os do ninho, a gente começa a trabalhar sons fortes, sons fracos, a localização sonora. Então, a professora ela sai da sala, ela se esconde com apito e eles têm que procurar onde é que ela está para ver se ela vai achar. Então, a gente faz toda essa preparação. E nisso a gente pode envolver várias áreas, né? Tanto dos pequenininhos como com os maiores. E você juntar, né, uma matéria, um conteúdo de uma determinada matéria. Por exemplo, no caso do infantil, né, a gente trabalhar
como conteúdos animais. Então, a gente pode trabalhar a onomatopeia, que é o som dos animais, e isso é um trabalho de consciência fonológica. Aí a gente está unindo o som, a questão de linguagem, juntas, né? De audição. A gente, na verdade, trabalha a linguagem, a audição e trabalha os animais, que é na natureza e na sociedade. Então, dá para a gente fazer essa junção. Né? Aqui na Vila, há 15 anos atrás, a gente já tinha esse cuidado, né? Luto começou conosco. A gente sempre teve esse cuidado de já trabalhar a audição como uma área. Então, diferente de algumas escolas que não tem a discriminação dessa área de linguagem, a gente trabalha desde o ninho a audição como uma área. Porque exatamente por a gente ter essa formação, essa preocupação em alfabetizar pela consciência fonológica, é que a gente desde pequeno quer preparar essa audição. Então a gente tem muitas atividades dessa preparação. E a gente faz esses elos com a matemática, com a natureza e sociedade, e dá para a gente fazer, se for na matemática, a gente pode associar sim um cálculo, cores primárias, né? Eu estou dando exemplos da minha realidade, que é a educação infantil. Lu pode colocar algumas interligações entre a consciência fonológica com as áreas dos fundamentais, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, cores e trabalhar a consciência fonológica também. Então, a gente pode trabalhar desde a palavra, do nome, por exemplo, o amarelo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver quantos pedaços tem a palavra amarelo. Então, amarelo. A gente faz com palmas e eles vão perceber que a palavra amarelo, ela não é uma unidade única. Então, ela vai ser formada... Tem essa separação, né? Isso. Então, a gente está juntando, fazendo associações, né? E em casa, como é que esse pai pode ajudar? A família pode ajudar para que ele aprenda mais? É possível ajudar ou a todo momento, desde que ele ouviu a buzina no trânsito, vindo para o colégio, até a subida no elevador, até abrir a porta ou até ali na hora do jantar, a batida do prato? Quer dizer, tudo dá para se aprender e tudo dá para se aprimorar. Dá para estimular. Depende muito da idade, né, Lu? Então, assim, os pequenininhos a gente vai, assim, com barulho de chave, liquidificador, para ver se eles identificam o que é. Então, isso é a preparação. E aí, depois, a gente vem com a consciência mesmo, né, Lu? Então... A partir dos 4 anos, 3 anos, 4 anos, a gente começa esse trabalho de consciência fonológica do todo para a parte, né? Então, já a partir de textos, de frases, e aí a gente vai tirando, vai contabilizando quantas palavras tem naquela frase, né? Quantos espaços tem entre uma palavra e outra. E aí você vai dando consciência de que é isso, uma frase é composta por várias palavras. E depois a gente vai para as sílabas e para os fonemas. Quando eles começam... esse tipo de trabalho é muito maior no processo de alfabetização. Então, a gente utiliza mais até o 3º ano, 2º, 3º ano. Não que a gente não possa usar em séries finais. Me desculpa te interromper. Não querendo interromper, já interrompendo. Então, quer dizer que esse menino que já está com a gente aqui na nossa unidade, a unidade 2... 6º, 7º ano, ele já vem maturado, ele já vem com essa consciência. Esse trabalho é mais inicial, com os pequerruchos, com os pequenininhos. Seria isso? Isso, mas deve ser, dependendo do processo. O aluno Vila, sim, porque, como a Beta falou, desde pequenininho existe uma sequência, né, desse estímulo. Mas vai da forma de alfabetização da escola, né? Nós utilizamos a alfabetização através da consciência fonológica, porque é isso, faz com que o aluno ele possa perceber, ele reflita sobre a palavra e a gente não se limite às letras. Não, agora a gente só pode ler palavras que tenham T. Agora, não, ele pode ler e escrever qualquer palavra, desde que ele entenda o som que cada letra tem. E aí, como eu disse, não precisa necessariamente estar ortograficamente correto, porque ali ele vai aprender no 3º ano, à medida que ele vai amadurecendo, né, esse processo de alfabetização. Lu, eu percebi uma preocupação sua sobre a questão quase que com o domínio da língua portuguesa. E explica pra gente por que, assim, esse pai que está nos ouvindo, ele não precisa ficar preocupado com a escrita, mas primeiro ele ter essa maturação, vamos colocar assim, do ouvido do que ele está escutando. Porque parece assim, mas o menino está errando a palavra, ele está escrevendo basicamente como ele escuta, mas a grafia está errada. Como acalmar o coração desse pai e dizer assim, não, está tudo normal, é um processo tranquilo? Partindo disso, você primeiro tem que entender o processo da escola que seu filho está estudando. E
o tempo de alfabetização. Hoje a BNCC diz que a alfabetização conclui no 2º ano, né, do Fundamental 1. Então, dentro desse período, ele está aí apto, né, assim, tem um tempo de aprender a ler, se alfabetizar em si, ler e escrever. Mas essa alfabetização, ela continua até, né, a gente é adulto, toda hora a gente está recorrendo, eita, como escreve tal palavra, que não faz muito parte o excesso de informação do nosso cotidiano. Gente, né, mas o importante é, quando a gente trabalha com a consciência fonológica, a gente autoriza o nosso aluno a isso, a refletir, a pensar sobre o que ele quer escrever. E quando a gente corrige muito, né, a gente vai estar meio que dizendo a eles que eles não estão prontos. Então, vai gerando uma insegurança. Então, a questão é, a escrita, ela é para comunicar. Se eu estou conseguindo ler, entender aquilo que ele quis passar, eu estou comunicando, né? Mas aí a comunicação preocupada com ortografia já é outra parte que envolve outra maturidade, e a gente tem que respeitar as fases do desenvolvimento deles, né? Então, eles, o que é que a gente tem visto como experiência? Que quando a gente usa a consciência fonológica nesse processo, eles leem muito e escrevem antes do 1º ano, muitos, né? Isso é regra? Não. Mas é isso, a gente oferece estímulos. E aí também tem o contexto que a criança está inserido, né? Se o contexto familiar também é um ambiente alfabetizador, se eu promovo leituras na minha casa, se eu tenho acesso a jornais, revistas, livros e tudo. Então, não só a escola, mas o ambiente também tem que promover, né, esse processo. Eu acho que a escrita, só completando, eu acho que a escrita, ela, como o Lu falou, tem as fases, mas ela traz hipóteses para a gente, sabe? Então, é muito importante a gente analisar as hipóteses de pensamento da criança. Então, por que a gente diz, Lu colocou assim, a gente não está preocupado com a ortografia ainda, a ortografia vai vir lá para frente. Então, quando a criança escreve chave e ela bota com X, para a gente está perfeito, porque essa criança ela tem a hipótese do som da letra, que é o processo que a gente faz, que a gente trabalha com o processo do fonema, né? Da consciência do fonema. Então, daí a gente vai autorizando. Isso não quer dizer que a gente vai dizer a ela que é assim que escreve e não tem mudança. A gente vai mostrar, a gente vai fazer ela analisar, ela tentar interpretar a escrita dela, e a gente vai percebendo em que nível ela está de consciência realmente dessa escrita. Então, tem criança, para a gente, falando numa visão de consciência fonológica, está perfeito. O chocolate com X está perfeito. Mas aí, com o tempo, essa criança vai perceber, por contatos com a escrita, que não é aquele X. E aí ela vai questionar. Que som é essa letra? Porque o CH, para ela, é um som que... O X tem o som do CH, né? Quer dizer, o CH tem o som do X. Então, para ela vai ficar nessa dúvida. Então, aí já gera um novo aprendizado. Mas isso a gente não fica esperando acontecer. A gente instiga para que isso aconteça. Mas a gente não pode dizer que está errado. Porque como é que a gente vai dizer que está errado se ela pensou e ela trouxe o som correto, só que a nossa língua, né, a nossa língua portuguesa é uma língua que traz muitos desafios. Então, muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não estar tirando essa autonomia e esse empoderamento, porque para a criança entrar na leitura escrita, ela precisa estar empoderada de que eu sei, do que eu consigo, né? E isso é importante a gente dar. Não é que a gente vai deixar que escreva do jeito que quer, da forma que quer, mas tem que ter uma hipótese. Né? E isso tem que ser um processo. Esperar qual a idade? Então, você pergunta, um pai ajudar a criança, como é que ele vai ajudar? Aí a gente precisa saber a idade. Se a criança é do infantil e ela está no infantil 2, no nosso infantil 2, criança com 3, 4 anos, a gente até coloca em reunião que a gente começa muito a mostrar essa questão da frase e a sílaba, né? A gente não usa a sílaba para eles, mas eles começam com o nome dele. Então, a gente vai falar o nome de uma criança, João. E aí a gente vai bater as palmas de quantos pedacinhos tem a palavra João. A gente começa do nome dele, que é o que é mais significativo para eles. Eles são pequenos. E aí o pai pode... Aí eu digo, até brinco que a criança deixa de falar meu nome é João e começa a dizer meu nome é João.
né? Porque ele percebe isso aí. Na brincadeira, Na né? brincadeira. E isso vai sendo constante. E com a evolução, a gente vai destacando a primeira sílaba. E a gente, vamos pensar em alguma palavrinha que começa com Jó, que a gente entra com a literação. Que, na verdade, a literação, ela é a gente pensar em palavras com a primeira sílaba, que é com a primeira letra, que seria o primeiro fonema. Mas como eles são pequenininhos, a gente põe a primeira sílaba, que fica mais fácil. Então, como o pai nessa idade pode ajudar? Brincando com ele. Vamos pensar em palavras que começam com K. E aí vem cavalo, cabelo, e aí a gente vai treinando isso aí com eles. Os mais velhinhos já conseguem só com K, que é o som do C. Quando eles entram mesmo, primeiro, segundo ano, eles já começam no infantil 4, já começa com rima, vem trava-língua. Então, tudo isso é processo que eles estão podendo amadurecer para chegar realmente num processo de alfabetização, né? Agora, meninas, e quando não tem essa maturação, como é que o pai, como é que a escola começa a detectar que ele não está passando por esse processo que vocês descreveram para a gente? É perceptível a que ponto? Ele não consegue escrever bem, ele não fala bem, não tem sentido o que ele faz. Quais são os problemas detectáveis? Então, a gente já consegue detectar isso no infantil, né? Porque, assim, os pais têm que ter muito cuidado, porque a alfabetização, ela é um processo, eu até brinco lá, que eles começam o processo de alfabetização do ninho até vão embora, né? Do fundamental em diante. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que a gente espera, né? A alfabetização hoje, ela faz parte do primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, eles não têm por obrigação saírem do infantil lendo e escrevendo nada. Porém, por esses estímulos, a grande maioria já consegue escrever, né? Alguns conseguem escrever palavras completas, outros ainda não. Então, volto àquele mesma tecla. Precisa saber que nível cada um está. Então, existem também níveis de escrita, mas a gente precisa olhar e perceber as hipóteses que eles deixam para a gente na escrita, se essa criança ela está percebendo algum fonema. Sabe? Então, a gente vai percebendo se ela faz análise, se na hora que ela vai tentar escrever alguma coisa, ela bota uma letra que tenha significado sonoro naquela palavra, ou se ela não coloca. Então, isso aí são análises que o nosso professor já faz, né? E hoje a BNCC traz que a alfabetização ela tem que ser baseada na consciência fonológica. Então, há 15 anos atrás, a gente já chegou com a nossa escola trabalhando consciência fonológica, e hoje na BNCC existe um ponto lá que eles colocam que a alfabetização ser baseada. Então, isso aí o professor tem que saber. E quando a gente vê que aquela escrita tem um significado, a letrinha que ele botou, seja uma letra só para significar a palavra toda ou não, tem significado sonoro, a gente começa a perceber que ele já tem alguma hipótese. E aí a gente vai, antes de escrever, ele vai dizer, né? Então, a gente vai perguntar para ele. Palavras com K, por exemplo. Então, ele não sabe escrever nada, mas ele vai saber que é um cavalo, que começa com K. Né? Então, a gente vai percebendo... Mas até aí, Beta, tranquilo. Até aí, tranquilo. Mas vamos imaginar que esse K de cavalo, ele não coloque nessa hipótese. Aí é um problema. Aí a gente tem que ver o tipo... observar melhor, conversar com a família, indicar alguma avaliação, né? Com a fonoaudióloga. Mas aí, como é que faz, Lu? Eu digo no sentido de, uma vez detectou esse problema, quem é o profissional que vai ajudar? O professor também vai ajudar nesse processo? Quais são os caminhos para resolver esse problema? Na escola a gente trabalha assim, né? Com os estímulos, os mesmos. Talvez precisando pegar aquela criança mais individualmente, né? Fazendo um trabalho de forma mais concreta para ela. Na Vila a gente tem essa condição, porque nós temos salas com poucos alunos, né? É uma preocupação, é uma proposta da Vila, justamente para a gente dar esse suporte. Então, a gente tem o trabalho do professor, sim, que chega e faz aquele trabalho individualizado. Então, se eu não estou conseguindo, ou estou trocando alguns fonemas, né? Eu sei que aquela palavra é o V, mas eu escrevo F, porque são fonemas que têm, né, sons bem parecidos, então é comum. A gente vai fazer um trabalho de percepção também. Mas se a gente vir que o processo está lento e que a gente precisa de um apoio fora da escola, aí, nesse caso, a gente indica para o fonoaudiólogo, né? Eu e Beta, nós somos fono de formação, mas a gente não dá aula mais na escola, né? Quem dá é Manu,
é Mano, que é a fono do infantil, e ela entra em sala com atividade de estimulação, justamente dessa consciência fonológica, da oralidade, né? Que é uma questão, é uma coisa importante, então ela vai dando estímulos para os pequenos, na questão da escuta, da fala, né? da comunicação. E aí a gente está aqui por trás, nos bastidores, né? Fazendo formação com professores, analisando planejamento, sugerindo atividades também que não fique só com o Manu, no caso com a fono, mas que toda a escola trabalhe nessa linha, né, da consciência fonológica. Como Beta falou, hoje a BNCC exige que seja, mas antes, quando a gente começou, era uma proposta que a gente, como fono, entendia que era importante e que funcionava, né, que através dos estudos, né, de toda a formação da gente. Então, a gente vê uma evolução positiva, né? E aí, porque quando também é no foge, dia a dia, né? Isso é muito, a gente conhece. Que seja no dia a dia. Esse professor ele começa a perceber no dia a dia que essa sala ela vai seguindo e esse pequeno vai ficando para trás, né? Se não vai acompanhando, Depende né? muito, acho que é muito olhar individualizado, né? Então, existe aquela criança que não chega por questões orgânicas, ela pode ter uma questão de alguma deficiência auditiva, ela pode ter alguma questão neurológica. Então, existem algumas situações pontuais, orgânicas, e existe aquela criança que tem uma desatenção e aí não parou para perceber ainda. Crianças, até assim, determinadas crianças, ela tem um vocabulário pobre. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma literação, por exemplo, que a gente diz, você imagina uma sala com as crianças bem agitadinhas, né, e tem aquela mais calma, que tem um repertório ainda não tão evoluído, né, amplo, e aí a gente começa palavras com K, e aí todo mundo chega e quando chega na vez daquela criança, ela não tem mais repertório aí, palavra para dizer diferente. E aí a gente precisa ter o cuidado e o olhar individualizado, se aquilo foi porque realmente já teve várias sugestões de palavras, já esgotou, né? Ou se ela realmente não chega. Por isso que precisa de um olhar individualizado e em alguns momentos a gente chegar perto e fazer um trabalho individual, porque pode ser uma criança mais dispersa e aí não consegue perceber porque o trabalho da consciência fonológica, ela vem desde os sons bruscos, né, de sons de porta, e quando a gente chega a perceber o som do fonema, é um som muito... precisa de uma discriminação muito apurada. Então, algumas crianças não conseguem chegar nisso aí, mas não porque tem problemas orgânicos. Elas não conseguem por uma desatenção, porque não parou ainda para focar. E, às vezes, o professor, a gente só na escola a gente consegue, com o professor, com o apoio do fono, com a gente entrando em sala, a gente consegue fazer com que essas crianças consigam evoluir, né? Agora, no começo do ano, a gente começa a sentir, mas, por exemplo, agora a gente já começou alguns trabalhos individuais com algumas crianças, para a gente perceber, aí quando a professora chega junto com a gente diz, não, essa daí é só atenção, então vamos trabalhar a atenção mais focado para ela, essa daí precisa de um trabalho seria maior. Um trabalho, Tânia, muito padronizado, vamos dizer assim, muito, ele é muito específico, né? Para cada criança. E uma vez que você tem 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula, isso é quase impossível, né, meninas? Fica complicado. Facilita muito esse processo. A gente brinca assim, o jeito vira de ser, porque quando você tem 10, 14, ali tem como você pensar, você observar a reação de num montante, fica tudo mais difícil, todo né? Todo mundo ele é capaz de ser protagonista num ambiente menor, né? Eu apareço, então eu sou visto pelo meu professor dentro de um universo na sala de aula menor, né? E aí a gente vai e não tem aquela regra. A gente tem que estudar a alfabetização. Ela não acontece só na escola, né? Como eu falei, ela não acontece só na escola. Então a gente não pode só colocar o mérito ou a culpa no processo, no método que usou para alfabetizar ou no professor. Existe o entorno da criança. Ela está inserida num contexto social. É isso, tem crianças que se alfabetizam muito mais cedo porque aquilo faz parte do dia a dia delas, né? O contato com a escrita, eu reconheço a função social da escrita, porque na minha casa a gente escreve muito bilhete, a gente deixa recadinho, a gente faz receita juntos, né?
eu faço convite de aniversário, enfim, eu uso a escrita socialmente, então eu desperto o interesse para aquilo. Se eu tenho uma criança que não tem tanto acesso a isso e fica mais limitada, né? É oferecido pouco repertório. O cardápio não é tão grande, né, Lu? Desde escolher a canetinha que vai mandar o convite para a escola, até mesmo o bilhetinho do Dia das Mães, ali, isso contribui, né? Isso, agora vai chegar. Agora, talvez o tempo seja um pouco diferente do outro. Agora, não tem o que se preocupar em alguns casos. Agora, até para esse tempo, tem um tempo também. A gente está analisando, né, o que está dentro do limite, assim, da normalidade. Mas eu não posso comparar a evolução de uma criança com outra, porque tem a maturidade de cada um, tem um contexto que eles estão inseridos familiar, né? E é isso. E também se eu tenho alguma dificuldade orgânica ou não. Então, a gente tem que comparar a evolução da criança, ela com ela, né? E vamos falar sobre a questão orgânica. Uma vez detectado, vamos partir de uma hipótese em que essa criança tem um problema orgânico, como vocês estão falando, meninas. Qual é o primeiro passo? É a ajuda profissional para além dos muros da escola, que tem que trazer um laudo, esse profissional, ou tem que ser caminhando junto? Como é que lidar? Percebi que meu filho tem, e agora? Na verdade, eu acho que tem que caminhar junto, né? Não dá para a gente jogar para o profissional extra-escola, porque a gente trabalha com a formação, né? Com o processo de alfabetização, é a gente que está ali evoluindo e trabalhando com eles. Então, é um processo que vai trabalhar junto mesmo. Agora, a gente muitas vezes precisa de apoio do profissional extra, porque a gente, como fono dentro da escola, a gente não pode atuar clinicamente. E existem algumas situações orgânicas de trocas que são sistemáticas, porque toda criança troca na fala, por exemplo. E é comum essas trocas ocorrerem, só que elas vão amadurecendo e essas trocas têm que ser deixadas para trás, né? Já tem que ter a evolução. E muitas vezes, quando eles chegam a determinada idade, ainda tem trocas, a gente vai analisando, isso aí já era para ele já ter superado. Então, chega uma determinada hora que o professor e o fonoaudiólogo escolar não conseguem uma evolução, porque precisa de trabalhos orgânicos, motores ou auditivos que venham ajudar a gente, e isso é feito em clínica. Então, a gente precisa dessa parceria, mas a gente precisa literalmente de uma parceria. O profissional precisa ir na escola, a escola precisa entrar em contato com o profissional para a gente saber como é que está lidando isso no consultório, as evoluções do consultório, as orientações que a gente pode fazer para trabalhar junto com ele, porque cada um é individual. Né? Então, tem aquele que vai ter, não, ele tem uma dificuldade auditiva, não, ele tem uma dificuldade motora, ele não consegue produzir o R vibrante, ele não consegue produzir, então, no que ele não consegue produzir, na hora da escrita ele troca, então, se ele fala balata, ele quando for escrever, porque ele vai falar para escrever, ele vai escrever balata. Então, é um processo muito individualizado, e se precisa desse apoio clínico, precisa da parceria, não é faz lá teu trabalho fora e a gente vai fazendo aqui e ninguém precisa se comunicar. Não, precisa desse elo. Precisa, é uma costura. Meninas, passou muito rápido, como tinha no programa do Jô. Lu, a palavra final sobre essa questão da consciência. O que é que você deixa de mensagem final para a gente, para terminar o programa de hoje? Então, assim, eu adoro, né, esse assunto. E aí confiar na proposta da escola, né? Acreditar no que a gente está fazendo. Quando a gente diz para ter calma que eles vão chegar, é porque a gente sabe, né, o que a gente está dizendo. E os estímulos mesmo, né? Começar, a gente percebe quando a gente recebe aluno de fora, por exemplo, vai fazer uma sondagem com aluno do primeiro e segundo ano, que a gente trabalha a rima e eles não sabem, né? Tem muita dificuldade. Quando a gente vê um aluno que está com a gente desde pequeno, no primeiro ano já trabalha a rima perfeitamente bem. Então, são os estímulos que a gente dá. Aproveitar em casa também os jogos, né, para brincar, estimulando essa questão da consciência fonológica, e deixar também que a escola faça parte dela, porque é para isso que a gente estuda, né, e estuda cada vez mais para fazer um trabalho cada vez melhor. Beta, sua mensagem final. Então, eu acho que Lu já disse bastante, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar menos com... hoje em dia eu vejo muitos pais tá bem, tá evoluído, não, sabe, muito preocupado em evoluir, em pular etapas.
Eu acho que vamos pensar que as crianças, elas vão amadurecendo em etapas. Então, vamos esperar esse amadurecimento, sabe? Tem dúvida, eu acho que é o nosso papel ter dúvida mesmo, como pais, perguntar, mas acredita que existe, não foi indicado ainda, a escola orientou, ter paciência. Quando existe algum sinal de problema, ou a criança, muitas vezes a criança não vem nesse processo completo, né? Então ela chega na escola, no infantil 4, no infantil 3, e o processo já está caminhando. E aí os pais ficam mais preocupados, claro, e a gente chama esses pais, ou até mesmo os que estão lá na escola e a criança tem umas dificuldades, e a gente meio que ensina eles a brincarem de aliteração, por exemplo, porque aliteração, que danado é aliteração, né? Então, assim, confie que esse processo vai. Agora, confie em alerta. Eu acho que o olhar de alerta a gente tem que ter sempre, porque é a gente que está no convívio maior. Observe seu filho, brinque. Eu acho que abrir para essa percepção auditiva, perceber que hoje eu digo assim, o que é que a gente pode fechar? Nós não vamos pensar só na parte escrita, não vamos pensar só no visual, não vamos pensar no auditivo. Será que ele discrimina bem as coisas? Será que ele discrimina sons, que eu estou dizendo, não estou nem falando em letras, em escrita ainda. Então vamos começar a perceber a audição do nosso filho, se está boa, se essa televisão está muito alta, se o som está muito alto. Então a gente tem um olhar cuidadoso para essa audição. Eu acho que aí a gente ajuda bem. Meninas, obrigado, foi um prazer, uma honra receber vocês aqui. Já estou esperando a próxima, viu? Vamos marcar já a próxima. Esse espaço é de vocês e para vocês. Um beijo grande, Beta, um beijo, Lu, prazer receber vocês. Gente, abraço, até terça-feira que vem. Sobe esse som. Papo de Vila.